Olá, meus amigos, um prazer estar de novo aqui com vocês, amigos da Log Brands, nossos grandes e fiéis companheiros que estão sempre aqui conosco. Mais uma vez estamos aqui com o programa e quero convidar você para entrar nessa jornada agora de conhecimento, de profundo desbravar daquilo que de fato a gente consegue trazer aqui para você, que é conhecimento, tecnologia, informação, inovação e, com certeza, criar uma empatia com você, com seus, quem sabe, os seus piores problemas, mas assim, a gente vai tentar te ajudar a levar um pouco mais para frente isso, tá bom? Vamos começar agora com um bate-papo hoje. Uma pessoa fantástica. Eu consegui arrancar essa pessoa lá de Recife, inclusive do evento, né, um grande amigo de uma família maravilhosa, que é o Felipe Trigueiro. Seja bem-vindo, Felipe. Ô, meu amigo Erico, que prazer danado estar aqui, aproveitar essa oportunidade dessa passagem em São Paulo e te visitar e aproveitar para trocar experiências aí, trazer o máximo possível do nosso aprendizado para compartilhar com todo o público. Bom, nós temos aqui uma oportunidade muito grande de receber um conteúdo voltado para a logística, supply chain, toda a parte de modais. Eu quero já começar, Trigueiro. O Trigueiro, né, porque é da família Trigueiro, dos maiores trigueiros tradicionais. Mas, Felipe, nós estamos vivendo um cenário diferenciado para a logística, supply chain, né, porque depois dessa pandemia muita coisa mudou, se acelerou. Qual é o cenário que você identifica agora como consultor, como especialista, para esse cenário agora que a gente pode dizer que é o novo normal? É verdade. As mudanças que aconteceram e foram aceleradas aí em virtude da pandemia, né, proporcionou um grande momento de reflexão para as empresas, para as pessoas, né, para os profissionais. Então, houve uma mudança muito grande de comportamento, né, mexeu com tudo. Então, em consequência da pandemia, né, nós tivemos um mercado onde teve um primeiro momento de retração, de reflexão, né, quem tem cadeias logísticas, dependendo da globalização, né, sentiram diretamente um grande baque por ruptura, né. Tivemos também aí a mudança do perfil do comportamento do consumidor, então isso é que influencia mais ainda, né, a necessidade eminente, o crescimento do delivery, dos serviços de entregas rápidas. Então isso forçou com que as empresas passassem a olhar, né, realmente quem são os seus clientes, né, como estão os seus processos aderentes a essa nova demanda, a esse novo mercado, né, e aí a partir daí se adaptar a esse novo mundo. Né? Então isso exigiu das empresas uma mudança muito grande no seu modo operacional. Né? Então a reflexão ela passou a ser bastante forte. É o meu mercado consumidor de fato. Quem é o meu cliente? Né? Então a gente costuma sempre dizer, né, que em todo negócio tem que ter o cliente no centro da decisão. E se você tem uma distância do seu cliente, teu negócio está arruinado. Então, na pandemia, gerou essa primeira reflexão para todo o negócio. Né? Quem é de fato o meu cliente? O que é que esse meu cliente quer? O que é que esse cliente está esperando do meu negócio? E como eu posso atender ele melhor? Então, trouxe transformações profundas, né? A nível de consumidor, a nível de empresa, né? E a nível de repensar a cadeia logística que dependia de de uma globalização que tanto se falou de benefícios e viam-se na prática, né, os aspectos negativos desse processo. Né? Não, se não bastasse a pandemia, nós tivemos um segundo momento, né, que aí veio, né, apesar de tudo, as coisas começando a estabilizar, vai lá para um navio, encalha no canal, atrapalha toda a cadeia de suprimentos de muitos, né? E se não bastasse isso, vem a guerra, né? A crise na Rússia com a Ucrânia, que isso impacta diretamente e começa a trazer rupturas para toda a cadeia de suprimentos. Né? Então, leva uma reflexão a diversas empresas do que pode ser internalizado, né? Do que pode ser produzido nas suas origens e depender menos, né? Principalmente dos países asiáticos. Nossa, é verdade. Né? Nós temos aí um cenário que você não consegue mensurar em 3 meses o que vai acontecer com tanto que é brusco as mudanças. Mas nós temos isso também, Felipe, principalmente com relação ao desenvolvimento das empresas, que aquelas que eram medianas, de fato, ou elas deram um up, ou de fato elas deram uma caída. Mas nós tivemos também alguns problemas muito sérios também com o desenvolvimento do ser humano, né? O técnico, o especialista, né? O que era, de fato, se tornou o especialista e aí tomou proporções muito maiores. Mas como é que está, você sente, principalmente atuando nas empresas, como é que está esse profissional de logística? Ele consegue entender o atual momento ou está muito distante até chegar do que precisa de fato para fazer e fazer bem essa logística?
Hoje a gente percebe, né, que tem um gap real de mão de obra, né, não só no setor de logística, no setor de tecnologia que está diretamente ligado a essa demanda logística. A gente fala muito que nesse momento pós-pandêmico as empresas passam a investir, né, passaram a investir em duas linhas, né, a logística operacional e a tecnologia a serviço do cliente. Então, quando você vai para as vagas em aberto na área de tecnologia, existem várias vagas em aberto, mas não são preenchidas por falta de pessoas capacitadas ou que estão supervalorizadas e a própria competição pela mão de obra no mercado externo. Então, muitas empresas de outros países vindo buscar mão de obra no Brasil na área de tecnologia, arrastando para esses outros países com benefícios, né, que os outros países podem oferecer em relação ao nosso. Quando você vai para a mão de obra logística, o Brasil ainda é um grande celeiro. Existe uma grande oportunidade aí na mão de obra, principalmente operacional. Então, o grande dilema no Brasil de investimento em tecnologia em detrimento da mão de obra já realmente mora aí, porque o custo da mão de obra no Brasil é relativamente barata, em detrimento de uma tecnologia que ficou muito cara, né? Então, é um dilema para as empresas investir em mais tecnologia operacional ou ter uma mão de obra eficiente. Então a gente fala muito, né, e que as grandes empresas, a gente fala nesse momento de transformação digital, né, da era da automação, mas eu falo muito que a gente está vivendo, acima de tudo, a era das pessoas. Né? Então, assim, a valorização da mão de obra, né, a valorização desse pessoal de base, né, porque a gente precisa fazer nas empresas, é o básico muito bem feito. Né? Uma das coisas que a gente fala, né, em nosso livro, a logística, né, o futuro da logística e do supply chain, exatamente o principal teor são pessoas. Então a gente precisa de pessoas, se as empresas investirem mais nas pessoas, capacitar mais as pessoas, o que é que vai acontecer consequentemente com isso? As empresas passam a ter melhores processos, uma padronização do serviço, né, mantendo as flexibilidades exigidas pelo próprio mercado, né, mas você começa a ter uma maturidade. Então, se você tem a maturidade das pessoas, você tem a maturidade do processo, opa, agora sim, eu posso vir com a tecnologia para ajudar a minha empresa a ter ganhos nos processos, uma maior eficiência e aumentar a qualidade e efetividade do trabalho executado pelas pessoas. Tá aí, né? Quem sabe, sabe, né, gente? Agora, a pergunta, você falou do teu livro, eu já estou com ele aqui na mão. Gente, olha, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, o Felipe ele traz algumas colocações muito importantes, eu não sou bobo, já dei uma pesquisada, mas eu acho importante, principalmente quando você fala de um livro de supply chain, tem que ter know-how para falar disso aqui, porque, de fato, tem um estudo muito profundo. Fala uma coisa, o que você quis colocar nesse livro? Porque nós temos muita informação, muito conteúdo de supply chain, né? Mas você tem vindo uma carreira muito longa até chegar, né, onde você está hoje. Como é que você pode falar desse livro hoje? Pronto, o livro a gente procurou abordar na visão de pessoas, processos, tecnologias e principalmente da liderança dentro desse processo de mudança dentro das empresas, né? Então, trazendo conceitos, né, da importância do tema logística e supply chain estar presente dentro dos conselhos de administração. Então, a gente aborda isso também, né? Há uma carência muito grande quando você vai efetivamente olhar o conselho de administração das empresas, né, ainda existe muito do peso da visão financeira do negócio, né, mas a visão do cliente, a visão da logística e supply chain ainda um pouco distante. Poucas empresas que já abordaram, né, embarcaram dentro do seu conselho de administração especialistas no tema, já são empresas que você vê que tem um patamar diferenciado, né? São empresas que, apesar da crise, elas largaram na frente, porque já tinham uma estrutura pensando nisso, colocando sempre o cliente em primeiro lugar, né? A logística por trás, embarcando essa tecnologia para ter uma melhor aderência com o cliente. Então, a gente procurou de maneira prática, o livro ele traz casos práticos, né, de fazer ações que levem a empresa a um novo patamar, falando de fato da transformação digital, no sentido da transformação digital real necessária, que é conectar os negócios ao seu mercado, ao seu cliente, ao seu consumidor. Né? Isso é que é muito importante entender da transformação digital, ao mesmo tempo que a gente fala de assuntos básicos, como um programa de excelência em logística, né, que pode trazer benefícios de curto, médio e longo prazo, trazendo um engajamento, né, maior dos colaboradores para trazer melhores resultados. E aí você cria um ecossistema mais eficiente para toda a cadeia logística. Olha só, Felipe, nós temos visto uma tendência, né? Não é só isso, porque agora estão saindo verdadeiros produtos e conteúdos de logística que têm contribuído muito no desenvolvimento das empresas, de pessoas, enfim. Temos uma tendência aí no mercado, né, nesses próximos, para 2023, porque é uma economia diferente, novo presidente. Nós temos uma nova tendência aí.
Você que tem visto esse mercado, né? Nós estamos vendo os modais, os TACs agora entrando muito forte, né? Nós estamos agora vendo aí a BR do Mar, nós temos as rodovias, agora o ministro da Infraestrutura agora mudado, o Marcelo, fazendo alguns trabalhos muito fortes. Qual é a tendência que você percebe, você que tem um feeling para esse setor e muito mais apurado? O grande desafio, por exemplo, a todo o mercado já começa no final desse ano, né? É um ano diferente, né? Principalmente para o varejo, porque nós temos aí, fechando a eleição, uma Black Friday com a Copa do Mundo no meio. Né? Então, a primeira interrogação de como vai ser o comportamento real, né, do mercado nesse fim de ano. Né? Então, o Brasil joga num dia, Black Friday no segundo dia. Né? Então, a expectativa é muito grande de fato, principalmente para o varejo de bens de consumo, a linha marrom, TV, Systems. Né? Então, há uma expectativa muito boa e positiva nesse sentido, mas ao mesmo tempo conflitante, né? Com datas que eram para estar diluídas no calendário de venda, né? E movimentar o varejo no meio do ano, agora concentrou tudo num único período. Tá? Então, já começa com esse grande desafio. E aí você vem com um mercado, né, que tem uma concorrência hoje cada vez mais global, presenças de empresas chinesas no mercado, né, que trazem um conceito diferente de operar, né, trazendo um desafio de ter velocidade, né, mas há um perigo e um conflito muito grande sobre isso. Né. Primeiro, quando você quer velocidade, te exige uma estrutura muito robusta, né, e isso tem um custo. Então, até que ponto vale a pena, né, você ser tão rápido? Né? Você não pode fazer isso a todo custo. Né? Então, a gente está falando de empresas que necessitam de um resultado financeiro, né, para poder sobreviver. E você vai para um mercado nesse nível de competição, é aquela velha questão. Quem disse que o teu cliente quer receber rápido? Existe essa demanda de receber rápido, com certeza. Mas as grandes pesquisas mostram que mais de 80% do mercado, o que é que ele quer? Ele quer receber no dia combinado, na hora combinada. Então, se você prometeu para daqui a 5 dias, entregue em 5 dias, não entregue em 6 ou 7. Se você prometeu para entregar em um dia, entregue em um dia, não entregue nem antes nem depois. Porque há uma complexidade na rotina, né, do consumidor, há uma complexidade nas infraestruturas das residências, dos condomínios, de estar recebendo, né, os produtos e estar ali acumulando nas portarias. Então, há uma readequação das estruturas condominiais. Hoje falamos da última milha, né, inclusive. Exatamente. Então, são pontos desafiadores. Então, as empresas estão buscando estarem mais próximas e começam as estratégias, né, a serem adotadas. Né? Então, centros de distribuição avançados, os hubs e os mini-hubs mais avançados, né? Principalmente um tema que cresceu muito nos últimos anos é o tema do last mile. Né? Então, esse último momento para entrega, né, que tem um custo operacional alto e que você precisa estar com um centro de distribuição ou um mini centro de distribuição avançado dentro dos grandes centros urbanos, é um grande desafio. É um desafio logístico pela infraestrutura das cidades, é um desafio logístico pela infraestrutura e o caos do trânsito, né, que os grandes centros urbanos enfrentam, tá? Ao mesmo tempo pelo caos imobiliário. Então você começa a ter um metro quadrado muito caro, muito valorizado dentro dos centros urbanos. Então isso traz dificuldades para a empresa de se tornarem economicamente viáveis e competitivas num mercado que está cada vez mais agressivo. Mas também chama a atenção da gente do outro lado. Quando você pega o balanço das empresas nesses últimos meses, você vê as big empresas brasileiras apresentando prejuízos gigantescos. Então, essa conta não fecha. Então, essa conta precisa ter um nível de atenção muito grande, né, mas um nível de transparência e de responsabilidade socioambiental e também de governança corporativa. Então, as empresas precisam prestar conta para os acionistas e isso precisa ser feito com muita responsabilidade também. Felipe Trigueiro, conhece muito desse setor. Felipe, qual é a dica que você dá para... Nós temos pequenas, médias e grandes empresas, tem pessoas que querem começar o e-commerce, tem empresas que querem... Agora temos dropship, agora nós temos o próprio pequena e média empresa de startups. Nós temos... Qual é a dica que você dá para quem quer entrar nesse segmento, entrar direito, e para que tenha uma longa jornada de realizações e sucesso? Primeiro, antes de tudo, né, a gente trabalha sempre com 2 conceitos fundamentais para qualquer nível de negócio. Né? Então, seja uma startup, né, seja uma pequena, média ou grande empresa, 2 coisas precisam estar em evidência. Primeiro, quem é teu cliente, né? Entender o teu mercado de fato e que soluções simples você pode adotar, né, para resolver o problema do cliente. Então, você tem que ser parte dessa solução. E o outro lado da história são as pessoas que você tem no seu time. Né? Cuidar das pessoas com interesse de fato genuíno. Né? Aí sim você vai ter pessoas envolvidas com o teu processo, com o teu negócio, com o teu engajamento de fato. Você vai ter um engajamento que vai trazer resultados fantásticos. As pessoas às vezes não valorizam isso nas empresas, mas você vê a quantidade de funcionários hoje que pedem demissão das empresas, porque a empresa não tem um propósito, não tem um ambiente agradável de trabalho, não sabe por que estão ali, se são só mais... Então são
são temas que estão sendo bastante debatidos dentro das organizações hoje. O fator humano, né, a mão de obra que eu tenho, como ela está se sentindo ali dentro daquele ambiente, ao mesmo tempo como elas estão envolvidas e engajadas com um grande objetivo do negócio. Né? Então, existe um conflito de gerações, né? Então, essas gerações precisam estar atentas a isso. Então, por isso que a gente precisa colocar o cliente em transição, pensar nas pessoas e aí sim desenvolver um sistema de negócio, um modelo de gestão favorável para trazer maturidade, seja para uma startup, seja para uma pequena, seja para uma média ou uma grande empresa. Felipe Trigueiro, 3 dicas para a pessoa comprar o teu livro e saber que vai arrebentar, porque esse livro vai ser livro de cabeceira, né? Verdade. Eu tentei, ao longo desse livro, trazer toda a experiência vivida na minha vida profissional, né? Então, de varejo, de indústria, de consultoria, de operador logístico, né? Então, é um livro que ele aborda esses temas que a gente está debatendo aqui com simplicidade, uma linguagem direta, objetiva, vale a pena, claro, recomendo a leitura, né? Sem dúvida nenhuma. Tá, é um livro que está atingindo aí a marca de 1.000 exemplares já vendidos nesse lançamento. Então, super importante essa marca, esse reconhecimento, né, os parceiros ajudando na divulgação, mas, acima de tudo, que o conteúdo tem a ver com o momento que as empresas precisam. E a gente está sempre à disposição, né, para ajudar, né, nesse momento as empresas a se estruturarem melhor, né, e buscarem um melhor desempenho nesse momento de mercado aí de saída de uma crise, saída de uma pandemia e um novo normal surgindo. Felipe Trigueiro, nosso amigo aqui, filho se eu não falar o nome dele aqui, ele vai me bater, né? Fernando Trigueiro. Um abraço a todos os amigos lá da Anelog, né, que fazem parte do grupo. Eu faço parte lá do grupo G10, lá, que seu pai é muito gente boa. Quero te agradecer muito, Felipe, por ter deslocado até do local onde você está para participar dessa entrevista. Quer dizer que a sua participação aqui contribuiu muito. Eu tenho certeza que o nosso público